Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell e hoje eu vou dar aula para o nono ano. E vão abrir aí na página 252, o golpe militar de 1964 e o regime militar, tá? Antes da gente começar, vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu, tá? Como eu tinha falado anteriormente na última aula, João Goulart, certo, que era presidente na época, ele vai fazer o comício dele na Central do Brasil, na qual ele vai lançar os planos de meta. E quando ele lança esses planos de meta, ele sai do Rio de Janeiro e vai direto para São Borges, lá a cidade dele. Então vai acontecer o que? Os militares, o Congresso Nacional na época vai falar que o Brasil está sem presidente porque ele fugiu para o Uruguai, mas na realidade ele para São Borges. Aí o que vai acontecer? Um oficial chamado Mourão, que comandava o quartel lá em Juiz de Fora, vai reunir a tropa e vai invadir a cidade do Rio de Janeiro. Mesmo a cidade do Rio de Janeiro não sendo mais a capital do Brasil, mas tudo a nível político ainda acontecia aqui no Rio de Janeiro. Então o que vai acontecer? Ele vai invadir o Rio de Janeiro, quando chega aqui está tudo tranquilo, não tem nada, certo? E aí alguns militares, vendo esse movimento todo, aproveita e dá o golpe. Entre eles está lá Castelo Branco, também está o Costa Silva, tá? E outros militares que vão fazer parte desse governo militar que vai de 64, tá? Até a década de 80. Então o que vai acontecer? Da década de 80 do século passado, é claro. Então o que vai acontecer? O nosso amigo Castelo Branco, como o João Goulart tinha saído do poder, ele vai colocar agora uma eleição, tá, para presidente, mas sendo que essas eleições para presidente não vai ser a nível popular, mas sim pelo colégio eleitoral, que é o Congresso Nacional. Na época, isso aqui não está no livro, mas aconteceu, tá? Castelo Branco tenta entrar em contato com Juscelino Kubitschek e fala para ele, ó, se sua bancada, que era uma das maiores, né, do partido dele, apoiar o Castelo Branco, me apoiar, né, eu vou organizar o Brasil e depois, quando vier de novo, né, os civis assumirem a presidência do Brasil, ou eleições com a participação dos civis, eu vou apoiar você para presidente. Juscelino cai até na conversa, já que João Goulart, sim, já estava lá no Uruguai, e fala assim, não apoia o general dele, apoia o nosso general, que ele dá essas garantias. Mas Juscelino Kubitschek acredita e vai eleger Castelo Branco. E o que Castelo Branco faz? Dá uma rasteira no Juscelino Kubitschek e caça seus direitos por 10 anos. Tá? E não só o dele, vai caçar do Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda, que apoia o golpe, também vai caçar os direitos, assim, eu estou falando dos políticos principais da época, Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda e João Goulart, que já estava no exílio, tá, no Uruguai. E também Miguel Arrajo, no Nordeste, que ele tinha uma grande influência naquela região do Brasil, também vai ser caçado. Leonel Brizola também vai para o exílio, também é caçado os direitos civis dele, tá? Políticos, quer dizer. Então, João Goulart, antes, né, dessas eleições, o governo vai começar a lançar os atos institucionais. O primeiro ato institucional, como eu falei, o presidente seria eleito pelo colégio eleitoral, pelo Congresso Nacional, tá? Aí vai vir o AI-2, tá? Que vai acabar com os partidos.
vai ter agora, o Brasil vai ser bipartidarista, tá? Vai ser o partido da Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, que é o partido do governo, e tem o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que é a oposição. Mas oposição entre aspas, né? Que a oposição não existia. Tanto é que o pessoal fizeram uma brincadeira na época, falaram que o Arena era senhor, que era militar, como as pessoas que fazem parte da área militar tem que chamar um oficial de senhor. Então, o Arena, quando você te chamava, falava senhor. Quando chamava o MDB, era sim senhor. Então, quer dizer, então o Brasil vai deixar aquela parte de vários partidos e vai se tornar bipartidarista, tá? Já no AI-5, tá? Vai ser aprovado para ter, né, as eleições para que seja renovado ali o Congresso e tenha o Congresso para realizar uma nova Constituição, tá? Outra coisa também que vai acontecer é que nessas coisa toda, o governo militar, como Castelo Branco já tinha sido eleito, ele vai, por exemplo, botar interventores nos estados, tá? Vai acabar com as eleições dos estados e os governadores eram agora uma indicação do governo federal, tá? Aí nisso, Castelo Branco acaba seu mandato, aí vai entrar Arthur da Costa e Silva, ou mais conhecido como Costa e Silva, que aí ele já vem naquela linha da radicalização. Quando ele assume, né, em 1968, ele assume e começa, ele que vai assinar o AI-5, o Ato Institucional número 5, tá? O Ato Institucional número 5, ele fazia censura aos meios de comunicações, limitação dos direitos de liberdade de expressão, suspensão dos direitos políticos até 10 anos e fechamento do Congresso. Mas antes dele fazer isso tudo, desculpa, gente. Antes dele fazer isso tudo, em 1968 vai ser um ano que vai ter várias reivindicações no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, vai ser o direito vai ocorrer a direito do Código Civil, da qual os negros eram separados, então vai aparecer líderes como Martin Luther King, Malcolm X, que vão lutar pelos direitos civis dos negros, tá? Também nesse período, na França vai ter não uma revolução, não foi uma revolução, mas passeatas querendo uma melhor educação na França. Aí o Brasil aqui não foi diferente, tá? A União Nacional dos Estudantes, por exemplo, vai ter uma situação que vai acontecer, que vai ter a marcha dos 100 mil, isso em São Paulo. Vai acontecer também uma situação que tem um estudante que ele trabalha numa cantina, que aqui no livro não está explicando isso. Trabalha numa cantina da faculdade, tá? E aí o que acontece? Sai um tumulto lá e dispara um tiro. Esse rapaz, esse estudante, não está nem fazendo parte dessas manifestações, mas ele toma um tiro e vem a falecer. Então o pessoal pega o corpo do rapaz, né, os estudantes lá que estão protestando, e começa a protestar contra o governo, certo? E aquilo ali vai ser uma repercussão danada. E aí o que vai acontecer também? Vai ter a marcha, como eu falei, dos 100 mil protestando contra a morte desse estudante. Mas o governo militar não vai deixar isso barato e vai intervir na Uni, tanto é que eles vão fechar a Uni, tá? Outra coisa também que vai acontecer nesse período vai ser vários grupos mais radicais de esquerda, tá? Como por exemplo a Aliança Libertadora Nacional, a ALN,
tá? Teve uma outra que foi apoiado por Leonel Brizola. Leonel Brizola não participou diretamente. Ele estava no exílio, ele vai entrar em contato com Cuba para financiar essa guerrilha, mas ela não dá certo, que é a da Serra do Caparaó, tá? Que não dá certo, tá? Que fica lá entre Minas e Rio de Janeiro, tá? Então, naquela região ali, ele tenta organizar, que é militares foram caçados pelos próprios militares, eles tentam se organizar e fazer uma guerrilha, mas não dá certo, nem chegam a fazer nada, tá? Outros grupos vai ser a Aliança Nacional, a ALN, tá? Aliança Libertadora Nacional, também vai ter o MR8, tá? Movimento Revolucionário 8 de Outubro, tá? Esse aí, e também outras coisas que eles vão fazer, esses grupos guerrilheiros, também tem a Vanguarda Popular Revolucionária, tá? A VPR. Todos esses grupos, eles vão começar a assaltar bancos para ter capital para financiar a guerrilha deles urbana, tá? Tem alguns, por exemplo, que vão ser presos e para ser libertos, por exemplo, alguns movimentos desses vão começar a sequestrar embaixadores de outros países para ser como moeda de troca pelos seus companheiros, tá? Outras coisas também que vai acontecer vai ser a perseguição artística, tá? Naquela época, muitos artistas, por exemplo, vai ter a época dos festivais, que vai ter muitas músicas de protestos contra o governo militar, que é muito violento, tá? Então, o Vandré, por exemplo, fala, o nome da música, eu esqueci o nome da música agora. Para não falar para não dizer que eu falei das flores, eu acho que é esse o nome da música, tá? Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razão. Então, quer dizer, tudo isso vai acontecer no governo militar. Aí vai aparecer um deputado, o nome dele é Márcio Moreira Alves, que ele vai chegar lá no Congresso e falar: ó, o governo militar está prendendo, matando, está torturando pessoas. E aí, o governo militar, né, que é o Costa e Silva, não vai ficar quieto em relação a isso, tá? E vai tomar sua posição, que é fazer o AI-5, tá? Mas Costa e Silva ele não vai chegar ao final do seu governo. Ele vai ficar doente e ele vai ter uma junta militar, né, que vai intervir e não deixa o vice do Costa e Silva assumir, porque ele é até civil, mas não deixa assumir porque ele fez um comentário sobre o governo do Costa e Silva, o pessoal não deixou ele assumir. Aí o que vai acontecer? Depois, completado aí os anos com essa junta militar, que era o Exército, Marinha Aeronáutica, tá? Vai ter novas eleições e quem vai vir agora como presidente vai ser o Carrazul Médici. Pessoal, vamos dar continuidade aqui agora o governo de Emílio Carrastazul Médici, tá? Foi o período de chumbo, né? O pessoal chama aí anos de chumbo, na qual vai aumentar a repressão aos grupos de extrema esquerda, na qual montaram guerrilhas para combater o governo militar, tá? Então, existia tortura psicológica, existia tortura física, tá? E muitas vezes, muitas pessoas foram presas inocentemente e foram mortos nos porões, tá? do governo. Por exemplo, no governo dele foi criado o DOPS, o DOI-CODE, tá? Que são setores, tá? do exército que pegavam essas pessoas, certo? E faziam elas confessarem. Imagine você ser torturado, não tem como você negar nada. Que quem é que gosta de sentir dor? Ninguém, né? Só quem gosta de sentir dor é aqueles filmes de Rambo, aqueles filmes estadunidenses,
e mostra lá Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone sendo torturado e como se eles fossem super-homens. Mas na realidade ninguém aguenta ser torturado, tá? Vamos lá, continuando aqui, dentro do seu governo, vai ter também a parte econômica, que vai ser o milagre econômico. O milagre econômico, ele vai ser um período na qual o BIP do Brasil vai chegar a subir 10%. Só que não vai ser todas as classes sociais que vão ser privilegiadas. Para vocês terem uma ideia, teve o aumento da pobreza, teve o aumento da inflação, mas uma classe social vai crescer, que vai ser o caso, por exemplo, da classe média, tá? E a classe dominante. Elas que vão realmente aparecer, né, nesse período. Outras coisas também que o governo do Médici vai fazer, por exemplo, ele, como milagre econômico, o Brasil começa a fazer obras, né, no seu governo faraônicas, por exemplo, como a construção da ponte Rio-Niterói, tá? Outra coisa também, ele vai criar nas escolas, por exemplo, Mobral, no sentido que ele fala que vai alfabetizar, né, as pessoas. Outra coisa também que ele vai fazer em seu governo vai ser a criação da matéria OSPB, Organização Social Brasileira, que vai ser colocado nas escolas, na qual para manipular as ideias dos adolescentes, das crianças. Tá? Outra coisa também que vai ser criada vai ser a matéria Educação Moral e Cívica. Incrível que pareça, eu tive essas duas matérias, tá? Na qual falava que o governo, por exemplo, o SPB, que o governo militar era maravilhoso. E a educação moral e cívica, na realidade, ela era uma matéria na qual fazia você gravar datas cívicas, tá? Era um tal de gravar datas cívicas que eu sei até hoje, mesmo sendo professor de história, tem datas cívicas que eu aprendi lá naquela época. Hoje, se bobear, tem poucos crianças que têm essa coisa das datas cívicas, o que aconteceu em certo período da história. Outra coisa também dentro da educação moral e cívica, até do próprio conhecimento da história, por exemplo, eles vão começar a valorizar os mitos da história, tá? Não vão falar muito do que levou aquele mito a fazer alguma coisa, tá? Sempre se preocupava em quem foi Marechal Deodoro da Fonseca, foi o homem que proclamou a República, essas coisas assim mecânicas da época, tá? Outra coisa também que vai acontecer, por exemplo, em 1970 o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo, trazendo o tricampeonato e trazendo o troféu, né, a Jules Rimet, de vez para o Brasil. Tá? Isso foi um meio de propaganda para o governo militar muito grande. Tá? Outra coisa, tá, que vai acontecer no governo do Médici, ele vai chegar uma hora que ele vai falar assim: Brasil, ame ou deixe. Tá? Tanto é que tem algumas charges feitas pelo Ziraldo na época, né, mostrando Brasil ame ou deixe. Dá uma olhadinha aí na charge que eu vou mostrar para vocês o que o Médici falou e a charge feita pelo Ziraldo, tá? Olhem aí. E aí, viram? Então, tanto é que isso, Brasil ame ou deixo, né? O pessoal botava muito nos carros, aqueles adesivos nos carros para as pessoas verem, tá? Mas no sentido crítico, porque realmente a nível de crescimento o Brasil estava até bem, porque estava tendo muitos empréstimos dos Estados Unidos e também teve empréstimos algumas vezes da Inglaterra, que vai fazer que o governo militar use esse dinheiro, por exemplo, as usinas de Angra, né, usinas nucleares também foram criadas aí no período do governo militar, tá? Então tudo isso aí está acontecendo,
tá? Mas aí vai entrar outro presidente chamado Ernesto Geisel. O Geisel, ele já fala num tom de apaziguar, né, que ele fala assim dentro do seu, quando ele faz seu discurso: eu vou fazer as aberturas lenta, gradual e segura. Quer dizer, ele vai começar a preparar o terreno para voltar aos civis, mas aí não ia abrir de uma vez só. Tanto é que no período já do governo Geisel, ele vai pegar aquela crise do petróleo, que foi uma coisa a nível internacional, na qual vai atingir o Brasil fortemente, mas o Brasil vai criar até vai ser um dos primeiros países, né, a criar aí os combustíveis, os combustíveis limpos, né, vamos botar assim, como por exemplo para o álcool. Vai ser no governo militar, vai ser no governo Geisel, para tentar amenizar aí precisar tanto do petróleo assim. Claro que no início alguns carros foram construídos aí pro álcool, era uma dificuldade só. Tanto é que o carro para pegar de manhã era um sacrifício. Tanto é que às vezes você tinha que botar um pouquinho de gasolina no carburador para fazer com que o Brasil para fazer com que o carro pegasse de manhã, tá? Então isso tudo vai acontecer nesse período, tá? No governo Geisel também, ele vai criar o senador biônico, porque o que acontece? Tem algumas coisas que não está passando pelo Senado. Então ele manda fechar o Congresso e o Senado por 15 dias e depois vai lá e cria os senadores biônicos, tá? Que era responsável lá pelo aprovar tudo que o governo queria. Outra coisa também foi a Lei Falcão, que ele começa a liberar para o pessoal começar, né, o MDB começar a apresentar os seus candidatos. Mas aí aquela coisa, a Lei Falcão mostrava assim, a foto do candidato, o nome dele e o número, e só. Não deixava o cara falar, como hoje temos aí, às vezes tem gente que fala até, nesses programas eleitorais, fala até muita besteira. Mas, antigamente o cara não, o cara ficava paradinho lá, aparecia a foto dele, a legenda do partido, o número dele e só. Essa foi a Lei Falcão, tá? Deixa eu ver se eu... vai ser, eu esqueci, vai ser no governo também do Geisel que vai ser revogado o AI-5, tá? E, quer dizer, ele começa a fazer essas aberturas lentamente. E eu vou parar aqui no governo do Geisel e depois a gente dá continuidade aí depois, nas próximas aulas, do governo Geisel, certo? Geisel não, desculpa, do Figueiredo, tá? E João Figueiredo, mas a gente vai parar aqui no Geisel, tá? Espero aí que vocês tenham pego. Então, essa aula de hoje, ela é uma aula que vai pegar o golpe militar de 1964, o regime militar, tá? E também os anos de chumbo no Brasil, tá? Esse vai ser o período que eu vou falar, então eu acabei dando 2 capítulos que um tem a ver com o outro. Eu só não vou falar do Figueiredo, que não está nesse livro, acredito que esteja no próximo livro, tá? Do 4º bimestre, não está nesse aí, então a gente vai falar depois. Então, vocês façam aí os exercícios do capítulo do golpe militar de 64, o regime militar, e se puderem, fazem também aí os anos do chumbo no Brasil, e a gente vai tentar corrigir, claro, vai dar para corrigir tudo no Zoom, porque o tempo é muito curto, mas depois eu coloco lá para vocês o gabarito. Mas, por favor, participem lá no Zoom, porque é um assunto que as pessoas gostam muito de falar, essa período do governo militar, e que tem muitas dúvidas, tá? Por exemplo, eu até falei muito pouco aqui no sentido cultural no governo militar, no governo de Médici, por exemplo, que muitos artistas vão ser caçados, vão ter que sair do Brasil. Por exemplo, os festivais de músicas que faziam músicas de duplos sentidos, tá? Então, isso tudo foi no governo militar aí para, de alguma forma, eles combaterem, tá, o governo militar sem ser direto. E a censura, que foi muito grande, principalmente no governo Médici,
tá? Por quê? Porque o cara não podia falar o que quisesse. Então, novela, essas coisas, antes de ser gravada, ou melhor, eram gravadas e indo para o ar, a censura ia lá, ó, isso não pode, isso não pode, isso não pode, tá? E teve novelas que até a própria novela toda foi censurada, tá? Espero que vocês tenham pego aí, a gente se vê lá no Zoom, não deixa eu participar mais uma vez, tá? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!